Olá, seja muito bem-vindo ao Clube 345. Meu nome é Gesiel e seja muito bem-vindo à nossa aula. O Clube 345 são aulas de Libras no contexto religioso cristão. Toda terça, quarta e quinta-feira nós damos aulas sobre ministério com surdos, louvores e Libras e textos bíblicos em Libras. Para ser mais específico, toda terça-feira são aulas de louvores em Libras. Toda quarta-feira, aula de ministério com surdos. E toda quinta-feira, aula de texto bíblico em Libras. Se existe um canal onde você pode melhorar e desenvolver sua Libras no contexto religioso, é este canal que você está assistindo agora. Hoje nós iremos trabalhar um texto bíblico muito conhecido que está em Romanos, no capítulo de número 6 e o verso de número 23. Mas antes, eu quero te conhecer. Se você está aqui pela primeira vez, segunda vez, eu quero que você não deixe de comentar aqui e, para eu te conhecer, colocar hashtag novato para eu te conhecer. Se você já está há muito tempo, há mais de 2 anos com a gente toda semana, hashtag fundão. É isso aí. Hoje a nossa aula está sendo gravada, passei alguns períodos aí impossibilitados de estar fazendo as nossas aulas ao vivo, por conta de saúde, mas já estou melhorando. E essa aula é gravada, então aproveite e não deixe de comentar. Mesmo a aula sendo gravada, nós gostamos e procuramos responder todos os comentários da melhor maneira possível. A gente fica muito feliz e alegre quando vocês comentam aqui, certo? Então nós vamos trabalhar o texto de Romanos, capítulo de número 6 e o verso de número 23, tá? Primeiro é importante você saber o sinal de Romanos, tá? Sinal de Romanos, a configuração da mão é assim, ó, a forma da mão, tá? Você faz esse movimento, ó, Romanos, tá? Romanos, tá? Essa aqui é uma referência, esse sinal, ao utensílio utilizado pelos soldados romanos, aquele capacete onde tinha aqueles pelos, por assim dizer, né? Aquela forma estética aí nos capacetes dos soldados romanos. Então a ideia da referência desse sinal é quanto a isso, tá? Pode ter outras variações e explicações para esses sinais, tá? Mas uma explicação fácil, clara, que a gente conhece é essa. Sinal de Romanos, tudo bem? Depois é o sinal de capítulo, que você pode utilizar tanto esse como esse, capítulo ou capítulo, tá? Uma forma de memorizar fácil que a gente sempre fala é você olhar na sua Bíblia, você vai ver que os números maiores, né, os numerais que estão maiores, eles são capítulos. E versículo, a forma da mão assim, pode fazer assim ou assim, tá? Então tem os capítulos e versículos. Nesse caso, o capítulo é o de número 6, tudo bem? E o verso de número 23. Tranquilo, pessoal? Até aí tudo fácil, né? Até aí bem tranquilo. O texto que a gente vai conversar hoje está escrito da seguinte maneira, olha só. O texto que a gente vai conversar hoje. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É sobre isso que a gente vai estar conversando aqui. Uma coisa interessante, a primeiro momento que a gente precisa pensar é os sinais que a gente vai estar utilizando aqui. Qual vai ser os sinais que a gente vai usar? Mas para a gente saber quais os sinais que a gente vai utilizar, a gente precisa entender qual que é o sentido aqui, tá? Por quê, pessoal? Porque o texto ele vai falar assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. E quando vai falar esse texto, essa questão do salário, não é esse salário no sentido monetário, tá? Ó, salário, tá? Não é esse o salário que é do pecado, tá? Aqui é uma expressão, é uma figura de linguagem, é uma expressão para tentar demonstrar
de uma forma, vamos dizer, um pouco mais poética, aquilo que realmente está querendo ser dito. Mas é algo que nós precisamos ter muita atenção na hora de sinalizarmos textos bíblicos. Porque muitas e muitas e muitas vezes você vai encontrar situações assim, tá? E se a gente fica preso a palavra por palavra, a tendência é que nós venhamos cair no português sinalizado. É por isso que a gente reforça e sempre diz que quando a gente vai trabalhar Libras para o contexto religioso, nós não interpretamos palavra por palavra, nós interpretamos sentido. Para quê? Para que fique mais claro, mais objetivo e que faça sentido para quem está visualizando, quem está absorvendo aquelas informações. Então é muito importante que nós venhamos entender qual que é o sentido aqui, tá? Muito bem. A ideia, pessoal, do salário é no sentido de fazer uma referência como se fosse um trabalhador. Por exemplo, um trabalhador, ele é digno do seu salário, ele tem direito de receber o seu salário, sim ou não? Sim, sim. E o que que acontece? Um trabalhador, ele tem aí a sua carga horária, ele tem o seu compromisso diante do seu chefe, do seu patrão e diante aí da sua empresa. E o que acontece é que ele trabalha 30 dias e após esse trabalho ele vai receber o seu salário. Então a ideia aqui ele vai trabalhar e como consequência ou pelo fato de ele estar trabalhando, ele vai receber o seu salário. Quando a gente vai fazer isso entendendo nessa perspectiva, fica mais fácil de a gente compreender esse texto, porque a gente vai entender, olha, aquele que peca, 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 a consequência, ou o que, que vai acontecer com essa pessoa é a morte. É por isso que o salário do pecado é a morte. Quanto mais pecado, mais a consequência de morte. Quanto mais pecado, mais o fim será a morte. Então, quando a gente percebe isso, entende isso, fica mais fácil de a gente procurar sinalizar, beleza? Então vamos lá, olha só. A primeira parte é interessante, esse texto que está dizendo aqui de Romanos. Você pode começar falando assim: olha, apontar para as pessoas, porque está dizendo, essa carta foi direcionada a algumas pessoas, tá? Então é importante você direcionar. Olha só, você aponta assim, ó, vocês, tá? Ó, vocês. Ou também você pode fazer, ó, vocês que estão aqui presentes, tá? Ou também você pode dizer, olha, todas as pessoas, tá? Esse sinal que é utilizado, né, para demarcar assim, ó, pessoas no espaço aqui, ó, pessoas, pessoa, mas também você pode utilizar no plural, pessoas, várias vezes. Então tem formas de você explicar, tem formas de você dizer, tem formas de você sinalizar que fica claro o que está querendo falar. Então você pode escolher esse, escolher esse, escolher esse. Gesiel, qual que eu escolho? Qual que você sentir mais à vontade para estar sinalizando, tá bom? Vamos lá. Então, ó. E aí a gente entra dando a ideia do pecado, tá? Então, o sinal de pecado é assim, ó, batendo duas vezes aqui na ideia, nessa região, né? Nessa localização aqui, ó, do peito, do coração. Então você pode repetir isso. Para dar uma ênfase, você pode fazer com o rosto, né? Com as expressões não manuais, ó. Tenta aí, copia aí, vamos lá, ó. Faz sinal de pecado. E a expressão você fecha. Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Isso, muito bem. Então essa intensidade você já mostrou que a pessoa ela está pecando, tá? Agora a questão é como a gente dá uma ênfase a mais. Você pode fazer uma repetição e aí utilizando as duas mãos. Então, você faz as duas mãos em forma de pecado, né? Em forma de pecado, né? Com essa configuração de mão para fazermos o sinal de pecado. Então, ó, faz assim e aí você vai, ó. Ok? Você bate várias vezes. Isso aqui está dando a ideia: pecado, 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 pecado. Ou seja, uma quantidade exagerada, uma quantidade sem limites. Então, isso também
é uma ênfase. Mas o interessante é que mesmo fazendo assim, as expressões não manuais, né, as expressões faciais, elas estão corroborando, está combinando, está dando uma roupagem, né, de intensidade para o sinal. Então é algo que a gente não pode esquecer, beleza? Então vamos lá, ó. Ok? Então essa é a primeira parte. Então a ideia, ó, vocês estão pecando. E aí vai entrar a questão que a gente comentou, né? Que é o fim disso, né? Qual que vai ser o resultado disso? Qual que vai ser a consequência disso, tá? Então a consequência é a morte, tá bom? Qual que é o sinal de consequência, Gisiel? Tem esse sinal para consequência, a forma da mão assim, ó, e faz esse sinal, ó. Tem gente que faz com a palma da mão virada assim, tá? Consequência. Mas tem pessoas que não utilizam a palma da mão, só faz assim, ó, consequência, para frente, ó. Como se fosse virando, vira, tá? Tem pessoas que utilizam esse sinal. Mas o que que acontece? Como que pode ser um exemplo para isso? É assim, ó. Um exemplo. Tá? Qual foi a frase que eu utilizei para esse sinal de consequência? Para ficar claro, caso você precise explicar para os surdos, tá? Eu falei, olha, você estudando a palavra de Deus, certo? Qual que é a consequência? Qual que é a consequência? O que? O que, que vai acontecer, tá? E aí eu fiz, ó, o seu conhecimento será ampliado. Você vai ganhar mais conhecimento, vai ter muito mais conhecimento. Então é um exemplo de frase simples para que você possa utilizar esse sinal de consequência aí para explicar para o surdo caso ele não saiba, né? Caso ele não saiba qual sinal que é esse. Então você explica através de frases. E aí é importante, por exemplo, se você fizer consequência, fala, ó, exemplo, você usa o exemplo, ó, exemplo, agora eu vou explicar, certo? Aí você faz a frase, tudo bem? Então isso ajuda quando o surdo não conhece um sinal. Por exemplo, se você for fazer um sinal novo aí, um sinal que ninguém conhece, tá? Ou a maioria não conheça, é importante você utilizar isso. Ó, esse sinal aqui, exemplo, e aí você explica, tá? Então isso ajuda bastante também na questão da compreensão do que vai estar sendo falado, beleza? Beleza, então, ó, aí você escolhe qual sinal de consequência você vai utilizar. Mas eu não vou utilizar o sinal de consequência. Ah, Gisele, por quê? Eu quero fazer escolhas mais fáceis, tá? Visualmente. Então eu vou utilizar esse sinal com a forma da mão assim, ó. Esse aqui jogando para frente, ó. Que é no sentido de futuro, dando ideia de algo muito longe. Ah, no futuro. Ou seja, depois disso, depois disso, depois disso, depois. Isso aqui seria a consequência, né, de uma forma visual que eu procurei explicar, tá? E aí eu quero aproveitar essa configuração de mão para fazer o sinal de morte, tá? Então, ó, como ficaria essa primeira parte aí que a gente comentou, ó, ok? Então, nessa parte eu disse, olha, o salário do pecado é a morte. Então, se vocês continuarem pecando, se vocês continuarem errando o alvo, o que, que vai acontecer com vocês é morte, tá? Então, essa parte é a primeira do versículo que a gente consegue organizar e sinalizar de maneira clara e objetiva. E aí depois vai falar assim, ó, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a segunda parte, por assim dizer, desse texto, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, o que acontece? A gente pode já falar de várias formas isso aqui, tá? De várias formas a gente pode colocar essa questão do texto. Mas o dom gratuito de Deus,
ou seja, é algo que você não paga, é algo que você não vai gastar nada para ter, é algo que Deus vai dar de presente, é algo que Deus vai te entregar. Vocês percebem? Existem várias formas de você estar dizendo a mesma coisa, tá? Então vai falar mais o dom gratuito de Deus. Então, para a gente fugir do português sinalizado, que seria mais o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Para a gente fugir disso, certo? É importante a gente contextualizar. O que, que eu faria aqui? Eu faria, explicaria assim, ó, mas no sentido de lembrar a história, Jesus morreu na cruz, certo? Então eu disse, olha, mas lembra, há muito tempo, ou no passado, aproveitando, utilizando a mesma configuração de mão, né? No passado, o que aconteceu? Jesus na cruz morreu, tá? Então esse é o primeiro passo. Depois, como vai falar que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a gente vai explicar que Jesus ressuscitou. Então, ó, Jesus morreu, coloca ele no túmulo, faz um túmulo assim, ó, e coloca aqui, ó, configuração de mão, certo? Em U, tá? E fecha o túmulo, tá? Então, a gente está dando aí uma explicação mais clara do sentido do dom gratuito de Deus. Então, vamos lá. Qual que foi o sentido, a ideia aqui? Eu coloquei, olha, então vocês lembram que no passado Jesus morreu na cruz, certo? Ele foi enterrado. E eu fiz 3 dias depois. 3 dias depois, certo? Ó, 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, a tumba se abriu e ele saiu com a vida eterna. Então esse é o primeiro ponto aí, tá? Fala assim, ah, Gesiel, mas você não está usando muitos sinais para explicar uma frase bem curta? Sim, tá? Estou usando muitos sinais para explicar uma frase bem curta. Só que esse é um dos textos que são considerados aí textos. O pessoal fala que são texto ouro, textos que são bem pontuais, textos que a maioria das pessoas entende que são textos que são principais. A gente sabe que a Bíblia toda ela é principal. A gente sabe que a Bíblia toda ela é completa. Porém, a gente sabe que existem alguns textos bíblicos que são mais conhecidos, mais aplicáveis, mais falados, mais utilizado na fala, mais utilizado no evangelismo, na pregação. E esse é um dos, tá? E aí o que que acontece? Por ser um dos textos bem conhecido, é importante ficar bem claro do que se trata, bem claro o que está sendo falado, tá? Então eu explicaria assim, beleza? Muito bem. Então, ó, que ele tem a vida eterna, tá? E aí, ó, vocês, ó, aí, ó, vocês, Deus, ó, vocês estão aqui, Deus, ó, dá, dá vida eterna, ou vida eterna, tá? Então essa parte ficaria assim, ó. Vamos lá novamente, ó. Ok? Então o texto ficou assim, beleza? Então vou sinalizar esse texto agora, vamos dizer de uma forma mais completa, vou estar sinalizando ele. E é importante vocês darem uma olhada se vocês vão conseguir compreender ele ou não, tá? E aí depois a gente volta para estar conversando um pouco mais sobre isso. Vamos lá?
Beleza? Muito bem. Agora eu quero que vocês comentem se vocês conseguiram compreender. E outra coisa, se vocês conseguiram sinalizar da forma que a gente sinalizou. Você acha que foi muito rápido, muito devagar, ou deu para tocar tranquilo? Então são questões importantes para vocês nos falar. Mas Gesiel, eu não já poderia falar que Deus ele dá a vida eterna direto? Até poderia, tá? Só que o texto em si, ele vai falar assim, ó, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É importante, a nosso ver, em demonstrar do porquê que Jesus ele nos oferece ou ele tem o poder para nos dar a vida eterna. Então Jesus só tem o poder de nos oferecer e nos dar a vida eterna, porque ele venceu a morte e ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, a escolha de fazer isso de uma forma bem mais fácil, mais clara e bem pontual. Isso é extremamente necessário, tá, pessoal? Uma coisa que é importante na hora da sinalização do texto é a gente saber que, biblicamente, existe outros textos que acabam nos ajudando também a entender isso. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 2, verso 17, diz assim, é Deus dizendo com Adão e com Eva, olha, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia em que dela comer, certamente morrerá. Olha só, é um texto bíblico interessante que mostra a consequência, mostra o resultado, mostra o que vai acontecer no final se as pessoas pecarem ou desobedecerem a ordem de Deus, tá? Então isso, pessoal, é uma coisa muito importante da gente pensar. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 18, verso de número 4, fala assim, ó, pois todos me pertencem, Deus dizendo, tanto o pai como o filho me pertence, mas aquele que pecar é que morrerá. Outro texto em Ezequiel mesmo 18, no verso 20, fala que a alma que pecar, essa morrerá, ou aquele que pecar morrerá. Está mostrando, são textos bíblicos que mostram e dão a ideia do que é o salário, né, que é dito no texto. Qual que é o salário dito no texto? Por isso, nós precisamos estarmos atentos a não só pegar um texto isolado, mas procurar saber o que está dizendo aí no texto por completo. O que esse texto está querendo nos ensinar, o que realmente é, tá? Um dos problemas que a gente vê muito acontecer é que muitas pessoas que trabalham no contexto religioso, já interpretam na igreja, ajudam no trabalho, às vezes têm preguiça de procurar saber o que é, preguiça de ler, preguiça de procurar saber qual que é o significado, preguiça de querer saber qual que é o sentido do texto. Então, meus irmãos, a gente fala isso com muito carinho, com muito cuidado, para que vocês possam refletir sobre isso. Porque se existe alguém que está passando aqui nesse vídeo, ficou aqui até agora, e tem esse pensamento de que pode fazer a coisa de qualquer maneira, de qualquer jeito, isso aí acaba prejudicando você, mas principalmente o surdo que vai estar sendo atendido recebendo aquilo, tá? Então são termos que é necessário a gente ficar atento para a gente não cair no português sinalizado. Lembrando, e para finalizar, a gente interpreta sentido, a gente não interpreta palavra por palavra. Beleza, pessoal? Muito bem. A nossa aula vai finalizando aqui. Mas semana que vem nós teremos mais. Aê! Semana que vem teremos mais. E eu quero pedir aí para você não deixar de compartilhar esse vídeo, não deixar de se inscrever no canal, não deixar de dar o like, porque nem o dedo dói, se aperta só uma vez e já foi dado o like. Por quê? Porque quando você compartilha, quando você dá like no canal, a própria plataforma, ela entende que é um conteúdo relevante e ela compartilha com mais pessoas. Por isso eu peço para que você
possa contribuir e participar dessa forma. Uma outra forma que, caso você queira, tá? Você pode seguir a gente no Instagram, que é @LibrasA2, ó. @LibrasA2 lá no Instagram, ó. Aqui, ó. Isso, @LibrasA2. Lá você pode seguir a gente, mandar perguntas no direct, enfim, a gente sempre vai estar à disposição para responder vocês. E a gente sempre comenta. A gente às vezes demora um pouquinho, mas a gente procura responder todo mundo. Certo, pessoal? Então a gente não deixa ninguém no vácuo. Ninguém fica no vácuo. Certo, pessoal? Então é isso. Nossa aula vai terminando aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!